Eu acho que por a gente ter um tempo muito curto em relação a esse semestre, eu não consigo te mostrar nada que foi da Fúria especificamente, até por razões de contrato. Sim, claro. Mas eu posso tranquilamente explicar mas o que a Uhum. gente faz. Isso não é problema. A função do cientista de dados, dentro de não só de uma estrutura de LoL, como de qualquer empresa, Uhum. é uma função de suporte. Eu sempre gosto de fazer essa análise, essa analogia com o LoL. A gente é o suporte da empresa, a gente é o suporte da staff, né? Uhum. Então, o que acontece? Quando você entra como cientista de dados, você não raramente vai dar uma implicação muito direta naquilo que Uhum. você quer ou não quer que a sua staff faça. Normalmente vai ter relacionado com indicações, normalmente vai estar relacionado a predições com certo nível de erro, certo nível de incerteza, porque é assim que trabalha um cientista de dados. Isso é ser cientista na bem da realidade. Ser Sim. cientista é sobre muito menos sobre certezas e muito mais sobre incertezas. É sobre você Uhum. ter projeções possíveis, sobre você fazer pequenas ideias. E é isso que o cientista de dados faz. O head coach, ele tem uma percepção. E ele vem e te pergunta, o BCS, isso aqui que eu tô pensando, faz sentido? Porque eu tô com essa sensação. O maestro Hum. faz muito isso, o NEC também faz muito isso no Academy. Cara, eu tô com essa sensação, faz sentido isso daqui? E aí eu anoto essa sensação e começo a trabalhar em termos de procurar atributos, né? O que seriam esses atributos? Atributos, dentro de uma linguagem de ciência de dados, também pode ser colocado como métricas ou Key Performance Indicators, que são os KPIs. Essas três coisas, elas têm muito em comum, mas elas não são a mesma coisa especificamente, tá? Entendi. Atributos é quando a gente fala especificamente de um banco de dados, ou seja, quando você coleta quantas kills aquele cara fez, kills é um atributo, tá? Uhum. Métrica também é o K, o kills, né? Os kills também são uma métrica. A diferença entre atributo e métrica é que atributo especificamente, o atributo é a ponta do triângulo aqui, certo? Uhum. Então, um KPI e uma métrica, os dois podem ser atributos, ok? Hum. Tanto um KPI quanto uma métrica podem ser atributos. Uhum. Um KPI, ele pode ser uma métrica também. Só que uma métrica não necessariamente é um KPI. É uma bagunça, Caramba. mas basicamente o que eu quero dizer é, um atributo, ele está relacionado à forma como ele é exposto dentro de um De um jogo de dados, contexto. de um conjunto de dados. Entendi. Uma métrica é uma informação individual e ela Aham. necessariamente ela tem que ser captada diretamente do jogo. Então, como assim Hum. diretamente do jogo? Kills é uma métrica. Sim. Tempo de jogo também é uma métrica, porque você captura ela diretamente do jogo. Uhum. Agora, KDA não é uma métrica, porque ela é Hum. composta por Entendi. várias métricas. E essa é a Entendi. diferença entre KPI e métrica. KPI ele é composto. Aham. Ele é como se fosse uma. Ah, me esqueci, tem um termo em português. Tem um negócio de português que é isso. É não sei o que composto. É coisa de português que eu não manjo muito. Eu fiz física pra isso. Mas esqueci de português. Mas basicamente você tem a métrica sendo um valor unitário que você puxa diretamente do jogo. O Entendi. KPI ele é um composto de métricas, Uhum. apesar de o KPI também poder ser só uma métrica isolada, tá? Qual que é a diferença? O KPI ele tem que ter uma significância. Essa é a diferença do KPI para métrica. A métrica nem sempre ela é significante, tá? Ela Entendi. nem sempre vai significar alguma coisa, mas quando você junta essa métrica com essa, junta um KPI e ele faz sentido completo. Então um Entendi. KPI é quando ele tem sentido completo. Uma métrica é quando ele é uma única informação vinda diretamente do jogo e não composta. Entendi. E essas duas coisas podem ser atributo, porque atributo é só aquilo que está no teu conjunto de dados. Então, essa Entendi. é uma diferença técnica de ciência de dados, mas que a gente usa bastante. O cientista de dados e a nossa função, ela é utilizada, né, como eu estava conversando, pegando lá do que a gente saiu lá do maestro, né, o maestro tem a sensação, eu Uhum. anoto as sensações e agora eu começo a fazer uma lista de atributos. Tal coisa pode estar relacionado com isso, tal coisa pode estar relacionado, tal coisa pode estar relacionado. Começa a fazer uma série de
questões de machine learning, de algoritmos, aplica um monte de situações para ver se aquilo faz sentido. Entendi. Às vezes faz sentido, às vezes não faz. Eu chego pro maestro, olha, maestro, isso aqui que você falou, cara, faz total sentido, ó, tá vendo aqui? Faz sentido, matemático, tá vendo? Uhum. Então a gente pode aplicar essas contramedidas que você falou. Ou não, ó, maestro, isso aqui que você me falou, não tá tendo muita correlação. Mas, ó, eu achei isso daqui que talvez responda a isso que você tá me perguntando. Essa sensação que você teve, talvez seja devido a isso. E aí a gente conversa. Tem essa fase de trabalho, né? De quando o maestro vem até mim, mas a gente também tem outras funções, que é a parte de scout de dados, a parte de previsão de metagame, a parte de scout interno, que seria, no caso, a gente se autoavaliar, ver como que tá o nosso desempenho para encontrar melhores estratégias. Então, cara, tem uma série de coisas. Então o trabalho ele é muito vasto, cara. A gente tem, como eu falei, mas antigamente o pessoal tinha um head coach e um assistant no máximo. Cara, um cientista de dados numa staff de LoL não para de trabalhar um dia na semana. Não para. Se eu não me der uma folga, a minha folga é nos sábados. Cara, se no sábado eu não parar, eu trabalho sábado também. Eu fico de segunda a segunda trabalhando, porque não é como se faltasse demanda. Sim, imagina. Não é falta de demanda, é só porque eu preciso não morrer. Perguntar, assim, você disse que você pode fazer essa função de dar a resposta, entre aspas, porque não é uma coisa muito concreta, como você falou. Sim. Mas assim, pensando desse lado, assim, o cientista, ele também cria muito a dúvida. Você tem essa função de criar assim, o que fazer nessa situação, ou essa situação é real? Tem essa parte de criar uma pergunta? Tem. Isso é a segunda parte que ela é mais evidente dentro do nosso trabalho, que eu diria, na verdade, que ela é a mais importante, que é o fato de que eu já disse isso em uma palestra muito tempo atrás, mas o principal papel do cientista de dados é criar boas perguntas, na verdade. As boas respostas, normalmente elas vão estar relacionadas a um contexto, mas o grande cientista de dados no LoL, em qualquer situação, é o cara que vai fazer boas perguntas. É o cara que vai chegar e vai falar, olha, existe essa situação aqui, gente. Isso aqui tá certo? Ou, juntando essa situação com essa aqui, qual é a nossa resposta em jogo para isso? Porque isso vai acontecer. O que a gente vai fazer? Então, tem essa função também, sabe? A função, ela é difícil de executar muito por essa absurda quantidade de possibilidades. Sim. Quando eu mostro um documento, e isso é uma parte importante da nossa construção de trabalho, eu não posso mostrar tudo. Para staff mesmo, eu não posso, por questão de tempo. Porque se eu for passar, isso é uma questão de diferença, é uma questão técnica. O nome é bem parecido, mas ele tem uma diferença em relação ao que é cada coisa. Quando a gente tem duas explorações que a gente fala, tá? Tem a exploração, desculpa, a análise exploratória, eu confundi os termos. Tem a análise exploratória, Sim. que é a exploração dos dados, e tem a análise explanatória, que é quando você explana os dados. A explanatória é a tua apresentação para staff. Você não pode, dentro da tua explanação, passar tudo que você fez na exploração. Entendi. Porque é muita coisa. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, sabe? De quando passa as informações, ser sucinto. Eu cheguei, assim, parte do meu estudo para entender um pouquinho foi exatamente o seu Twitter, que fica a recomendação que você tá fazendo várias threads lá explicando, né? E uma delas você fala sobre isso, sobre afogamento de dados, né? Isso, que é o mar. É um mar, oceano. Sim, toda vez que você vai trabalhar em relação a qualquer trabalho de dados, é muita coisa. E é ruim até pra gente que trabalha com dados. É muita coisa. Eu comentei, inclusive, numa das minhas threads em relação à questão de parâmetro. Mas, acho que é importante citar novamente. E quando você fala um número 5, até uso o mesmo número no exemplo. Número 5. Você tem 5 bananas ou 5 quilômetros. São duas coisas completamente diferentes. Só que isso a gente sabe porque a gente mora no mundo físico. Sim. Agora, o quanto é 5 numa coisa que você não vê, que é um jogo completamente programado? O que é 5? O que é 10 mil? 10 mil é muito? 10 mil é pouco?
10 mil é muito pra essa situação, 10 mil é pouco pra essa situação. E aí, o que você faz? Caramba! E é ali que mora um ponto que a gente fala de parametrização. Aham, Que você tem que saber o quanto é 10 mil. Porque às vezes entendi. 10 mil é muito. E você tem que saber que é muito. Porque essa percepção de que saber que é muito é o que vai te dar um insight. Pô, ele tem muito disso. Por quê? E Assim, assim vai. tentando dar um exemplo básico. Vamos supor, nos levels iniciais do jogo, 500 de cura é um absurdo. Mas no level 18 já não é tanto. Seria mais ou menos assim? Também. Isso também. Entendi. Bem, sim, isso entra também. Pra qualquer função, sabe? Até pra quando você vai falar sobre um trabalho de lane, tipo Uhum. assim, 60% de participação em abates, isso é um KPI bem comum, né? Que é o KP percent. Uhum. 60% de participação em abates em um suporte é normal. Sim. 60% de participação em abates em um top é muito, Aham. entendeu? Essa é a correlação. E isso se aplica a tudo. É. Você tem que saber, tem que ter esse feeling do que é muito e o que é pouco. Uhum. E não é um feeling. Depois de um tempo, isso evolui para um ponto onde você não pode só ter o feeling. Isso tem que ser matemático. Você tem que saber o quanto é muito e o quanto é pouco. Sim. E o quanto é muito e o quanto é pouco muda de meta em meta. Pode crer. Então você tem que ter sistemas que façam a predição do quanto é muito e o quanto é pouco. Uma, Para você poder fazer boas análises. uma situação que eu vi algo desse gênero é o win rate, né? Assim, às vezes a gente vê assim, recentemente no 12.10 o Mordekaiser estava mais de 60% de win rate na jungle, só que a quantidade de vezes que picaram ele foi pouquíssima. Então, Sim, tipo isso também. assim, é muito mais fácil da porcentagem aumentar, né? Sim. É porque você tem, nessa situação específica, né, você tem os monos, né? Você tem Sim, os caras também. bons campeões e eles fazem o boneco acontecer. Então, isso é uma situação também, sabe? Parametrização, mas isso a gente aplica em outras áreas, em outras situações. Saber o quanto é um número vale. E, cara, a parte teórica de ciência de dados, ela é muito vasta. Ela é extremamente vasta e ela vem de uma série de outras áreas do conhecimento, não é só ciência de dados. Você tem, dentro de ciência de dados, você tem estatística, você tem programação, tá? E só dentro dessas duas brincadeiras aqui, cara, é um mundo. É um mundo. Por exemplo, tô lendo esse livro aqui agora. Data Science, do Kelleher e do Tierney. É um livro do MIT. Tô lendo agora pra ler tô vendo algumas tendências, algumas questões de algoritmo de machine learning. E, cara, depois desse livro, eu tenho, sei lá, mais uns 5, 6 pra ler. Eu não vou parar. Não tem Eu não vou como, né? parar. Acho que esse mundo do conhecimento, assim, é sempre renovável, né? E isso é um problema gigantesco pra coaching staff. Porque isso não existe pra staff. Fora Entendi. da minha área. Entendi. Não tem como, não existe, porque o que a gente faz em relação à ciência de dados, ela é emprestada do mundo comercial, ela é emprestada de outros esportes tradicionais, por exemplo, basquete tem muito isso, beisebol, o filme Moneyball, que é baseado em beisebol. O futebol americano também. Sim, fica a recomendação, inclusive, para quem quiser assistir o Baita Moneyball. filme. É um filme do Brad Pitt, muito bom, que fala exatamente sobre a influência de ciência de dados em esporte. É incrível o filme, ele é basicamente o que define não que define a profissão, mas ele é uma boa obra audiovisual para falar sobre a profissão. Eu e o Maze ele tá fazendo essa parte de controle programacional, ele tá aprendendo as linguagens, etc. Cara, é a mesma coisa, a parte de programação. Eu trabalho mais a parte de análise mesmo, né? A parte de fazer o processo de análise bruto de o que isso significa, né? Mas o Maze vai na parte de programação aí também, cara, é um mundo enorme. Cada vez que você aprende uma coisa nova, você aprende que você tinha que ter aprendido mais 3. É nessa faixa, sabe? É um ciclo de conhecimento que infelizmente a staff tradicional não tem, que é head coach, essas coisas, não tem como ter. Então, essa parte, né, essa facilidade, o cientista de dados ele tem. Como eu falei, ou o cara vem de fora com esse conhecimento, ou ele vem de fora, né, ele vem do ambiente de ciência de dados pro LoL, ou ele vai pra fora e faz o outro caminho, que foi o que eu fiz, né, que foi primeiro você vai do LoL pro
pra Pro ciência de mundo, dados, né? pra ciência de dados pro LoL. Então, e aí eu queria te perguntar, você falou que não é tão tradicional entre as coaches de staff, mas eu queria saber se você tem alguém que hoje você vê que tá numa referência disso. Assim, talvez você não fale, mas eu acho que você com certeza é uma referência desse mundo. Mas assim, quem busca mais sobre pode olhar pra quem também. Cara, tem várias pessoas dentro do mundo de ciência de dados que a gente consegue referenciar como sendo caras incríveis. Aqui no Brasil tem o Wizard Kira, ele faz algumas eventuais lives, eu não sei se eu participei de uma delas um tempo atrás. E eu não sei se ele tá fazendo agora, voltou Split, então assim como Ele chegou eu, a fazer uma no MSI. Cheguei a ver. Isso, eu fiz uma junto com ele sobre o MSI. Aham. Falei sobre o desempenho da Red, depois que a Red perdeu. Uhum. A gente falou um pouco sobre os motivos pelos quais a Red perdeu e como ela foi bem, etc. Você tem o Hypno, que também faz um bom trabalho como cientista de dados. Eu não sei se ele se identifica assim, mas se eu não me engano o trabalho dele é bem focado em dados. E tem o Lanterninho, que foi pra Red. Só que ele foi como coach, eu não sei qual a função exatamente que ele tá fazendo. Eu sei que ele fazia um trabalho com dados razoável. Essas são as pessoas no Brasil que eu sei que fazem um trabalho de dados. Tem alguém de fora que você observa? E aí tem o pessoal de fora. Aí o pessoal de fora é o pessoal que é forte, assim. Eu acho que aqui no Brasil são as pessoas fortes mesmo, que eu falaria como referência, eu colocaria o Kira mesmo. O Lanterninho e o Hypno, eu não coloco eles como referência porque eu não acho que eles façam um trabalho exclusivamente com dados. Entendi. Eles são o que a gente chama dentro da cultura de dados como data-driven, tá? Ou data-driven, que é basicamente pessoas que são orientadas por dados, mas eu não sei o quanto eles fazem só o trabalho de dados. Entendi. Então, por isso eu não coloco eles como referência na área, tá? Mas eles também eu sei que fazem um bom trabalho com isso. Fora, tem o Valens, ele é o chefe do Data Science da Evil Geniuses, que tem o Turtle como head coach, que é um cara incrível. O Valens, ele eu não sei quantas milhares de pessoas tem naquele setor de dados deles lá. Eu acho que tem umas 4, 5 pessoas só pro setor de dados. Eu não sei quem é o cara da Cloud9 em relação a dados, mas eu sei que eles também têm um setor de dados grande. Tem o Tim Sevenhuysen, que ele é o diretor de dados do setor de dados da Hunger Thieves, que foi contratado esse split agora. Ele é o cara do Oracle's Elixir, que é um website que faz o compartilhamento de dados de LoL. Tem esses caras no NA. No EU tem várias pessoas muito boas também. Tem o Arces, ele é o Data da Rogue. Tem o Rodrigo RLT Da G2? Da G2, Sim. que é incrível também, já conversei várias vezes com ele, é um cara muito bom, incrível no que faz. Tem a Araila, que é da Astralis, se não me engano ela também trabalha com dados. Ai, cara, tem o rapaz da Vitality, que eu me esqueci o nome dele. Ele era da G2, passou a ser da Vitality, mas eu me fugiu o nome dele. Mas também, se você procurar pelo analista da Vitality, ele também você vai encontrar o nome dele. E tem um cara que ele tá aposentado de LoL, mas que ele é incrível também, que é o Tolkien, tá? Tolkien, ele era analista da Fnatic. Ele foi analista da Fnatic no último split do ano passado. Então ele se aposentou no fim do ano passado. Ele foi com a Fnatic pro Worlds e aposentou. Mas ele é incrível. Eu acho que ele é o cara que eu diria para as pessoas seguirem. Por quê? Porque ele não tem mais time. Então se ele não tem mais time, toda vez que ele divulgar um conteúdo, não vai ter... A barreira, né? Ele não vai ter cortes, ele vai divulgar o conteúdo com todo o conteúdo. Inclusive ele fez várias lives no fim do ano passado explicando o trabalho dele. Dá pra perceber pelos times que você elencou, de quem participa onde, que em todo lugar que tem essa referência do Data Science, são times que estão, orgs, né? Que estão evoluindo com o tempo. A Vitality, a Rogue, são, assim, cada vez mais numa crescente. Então, assim, dá pra correlacionar, né? A valorização do Data Science com a evolução do jogo, né? Dá, com certeza dá. Eu acho que a gente com certeza tem uma correlação entre essas duas coisas. É impossível, e eu falo isso tranquilamente, é impossível você não ter ganhos com uma equipe de ciência de dados boa. É óbvio que
cara, se você contratar um cara ruim em qualquer posição, ele não vai render. Mas se você tiver uma boa staff de dados, você vai ter muitos ganhos. E isso você vê pela maneira como os times ao redor do mundo estão se comportando. A T1, ela contratou um professor de universidade para trabalhar, para ser o cientista de dados deles. Ele era professor universitário de dados e a T1 contratou esse cara para reger o setor deles de dados lá, sabe? A gente ter esse movimento no Brasil hoje, ele é importante porque, cara, se você não der os primeiros passos, você nunca vai correr. A gente precisa começar a ter cientistas de dados no Brasil, para depois você ter setores de dados no Brasil, assim como você tem no NA e no EU, em alguns times. O NA principalmente tem setores, no EU você não tem setores, tem só analistas que são vinculados ao time de LoL, mas você ter setores de dados e a partir dos setores de dados você começar a ter coisas cada vez maiores. Expandir para outros jogos até quem sabe. Então você tem essa tendência no mundo de fazer exatamente isso. Então é impossível, eu falo para você tranquilamente, é impossível você não ter ganho. Talvez você não seja instantaneamente o melhor time do campeonato porque você contratou um time de dados, mas é assim que funciona com investimento, cara. É a longo prazo, né? É a longo prazo, cara. Esporte é longo prazo. Esporte é longo prazo. Você nunca vai, por exemplo, essa ideia, porque o pessoal fala da Super Fúria, é que a gente não tinha intenção de montar um super time. É mesmo? A gente tinha intenção de montar um time competitivo, sim, com boas peças e que fizesse sentido entre elas. Foi isso que a gente fez. Mas super times com o intuito de serem super times normalmente não funcionam. Então, BCS, para a gente se encerrar, queria dar esse espaço para você deixar alguma mensagem, falar os seus arrobas aí, e o tempo agora é completamente teu, pode falar. Então, cara, eu queria agradecer o convite, primeiramente, né, correspondente em relação a dar esse espaço pra gente trocar essa ideia, falar um pouco sobre o cenário, um pouco sobre a minha trajetória, aquilo que eu acredito que são as diferentes questões que a gente trabalha no cenário hoje, que são várias. Agradecer o pessoal que veio assistir, né, que teve paciência e ouviu tudo que a gente tem pra falar. E agradecer principalmente tanto a Fúria enquanto organização, quanto ao pessoal que trabalha comigo, né? O Maestro, o Luiz, Brandão, Maze, Neck, Chuck, todo mundo que trabalha comigo direto e indiretamente, pelo bom trabalho que a gente faz, e isso de uma maneira bem... um agradecimento de coração mesmo, porque eu sei, isso por vários meios, o quão bom é o nosso ambiente de trabalho, e o quanto isso importa para você desempenhar o seu melhor. Então é sempre muito importante agradecer e ter a ciência de que sem esse bom andamento, sem essa boa qualidade de ambiente de trabalho, seria muito difícil de fazer o trabalho que a gente desempenha. Então, creio que seja esses os agradecimentos e deixar o convite para o pessoal seguir o meu Twitter e o meu Instagram, que ambos têm o mesmo @, @bcs_lol, tá? Que é o vou deixar em descrição local. Também. Pode deixar. Que tem as minhas devidas redes sociais. BCS, também queria agradecer demais, cara, porque você também me deu a oportunidade de fazer a primeira reportagem aqui. Então eu queria agradecer muito a você, a Fúria, e desejar muita sorte nesse próximo split, que eu torço demais agora por você, cara. Muito obrigado. Valeu, querido. Muito obrigado a você. Vai. Então,